E aí, gente, Aranha Science aqui. A gente está falando sobre farmacologia, no tópico sobre por que os medicamentos são caros. No último vídeo a gente viu que o preço pode chegar a 2,6 bilhões de dólares, de 1 a 2,6 bilhões, o que não é pouco dinheiro. Então os estágios para fazer o medicamento bem intensos, tem que fazer testes clínicos com vários pacientes por vários anos para ver se realmente funciona. E equipamentos também são caros. As formas de produzir esse medicamento podem ser caras, principalmente em formas biológicas. Por exemplo, insulina. Como é feita insulina sintética? Antigamente, antes de ser sintética, era tirada de animais, como vacas, por exemplo. Mas agora é sintética, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos. No vídeo sobre biohackers, você tem uma bactéria que consiga produzir insulina, como Escherichia coli, E. coli, né, também, a forma menor. Então é uma bactéria bem famosa, bem conhecida, bem usada em experimentos, que pode produzir insulina, por exemplo. Então você cultiva, sei lá, milhões dessa bactéria, né? Milhões e milhões, e você tenta cultivar a insulina nelas e extrair delas por um processo de purificação. Então é caro, principalmente na forma biológica, né? E estudos relacionados a esse tipo de composto, né, criado biologicamente, que você precisa de criar uma bactéria, cultivar ela para criar um composto como a insulina, é muito difícil de reproduzir também. Então tem esse problema de reprodução disso daí, de papers, né? Então tem artigos que talvez você não consiga reproduzir, e aí fica ainda mais difícil você conseguir criar novos compostos biologicamente. Não é tão simples, não é tão fácil. E o preço só sobe, né? Isso aí falando sobre o processo como um todo, né? Então, no primeiro ali, os compostos que você quer atingir. E aí na parte em roxo, né, dá pra ver ali que chega a 94 milhões de dólares, pode chegar. Pode variar de menos ou mais. Escolher daquelas 5 mil, 10 mil a 10 mil compostos que você quer trabalhar. Vamos supor que 250 funcionam, né? Você vai gastar 166 bilhões para isso, mais ou menos, enfim. Até a fase 1, que está aí no slide, a fase 1 que você vai ter pessoas, voluntários, né? Você vai ter lugares que são os sites, né? Que vão ser os lugares que vão ser os testes. A fase 1, né? Você vai dar várias, várias doses desse medicamento para ver se funciona. Vamos supor que é medicamento para testar, de repente, diminuir o nível de colesterol da pessoa. Ou de repente, diminuir a densidade de vasoconstrição no corpo. Que é uma coisa que pode deixar você com pressão alta, né? Se os vasos ficarem se fecharem muito, né? Vasoconstrição. Então você quer impedir isso, por exemplo. Então um medicamento é para não permitir pressão alta, por exemplo. Vamos supor que seja isso. Então você vai ter um grupo de 1000 pessoas, por exemplo. Talvez podem ser homens e mulheres, enfim, de várias idades. Depende do medicamento que você quer testar. Por isso que o design pode mudar muito. Mas na fase 1, no geral, 273 milhões. Pode ser mais, pode ser menos, enfim. Na fase 2 você vai continuar testando. A fase 2 é extremamente importante porque nessa aqui o medicamento pode ser, sei lá, deixado de lado e não ser continuado. E tá falando aí 319 milhões, mais ou menos. E na fase 2 e fase 3 tem que fazer isso. Tem que ir testando ao longo do tempo e ver o retorno dos pacientes, os efeitos colaterais. E tudo isso tem que ser reportado para as entidades federais, né? Normalmente você quer comercializar internacionalmente, você vai ter que contatar a FDA dos Estados Unidos ou a do um instituto lá europeu, né? Então, para você comercializar em outro país. E para lançar o marketing, a parte mais barata, né, 48 milhões. Então, é bem uma parte mais custosa é você encontrar os compostos, né, que funcionam para determinada função proteica. Pra, de repente inibir uma proteína ou inibir uma questão específica.
E depois os testes clínicos que você vai envolver pessoas, vai ter que ter uma pessoa que roda esses testes clínicos ao longo do tempo, e acompanhar essas pessoas, então é bem caro. E esse não é um paper, né? Uma tese de mestrado sobre o tema. É bem pequena, né? Para uma tese de mestrado, só 50 páginas, 57 páginas, uma tese bem pequena. Não sei se nesse tema normalmente é desse tamanho. E vai falar sobre esse tema com mais detalhes, em alguns aspectos. Sobre criar novos medicamentos. E tem essa imagem bem legal, que vai falar como um processo como um todo, os principais pilares de desenvolvimento de medicamentos, como desenvolvimento pré-clínico, quando você testa as doses, e também a forma que vai ser dada essa dose da medicação. Então, aquela medicação que a gente viu, por exemplo, nos primeiros vídeos dessa série, foi era dada de forma intravenosa na veia. Então você tem que saber se vai ser na veia, se vai dar uma coisa que a pessoa toma com água. Enfim, tem várias formas de se fazer isso. E várias formas podem ser ruins, outras boas, então depende. Estudos clínicos, que vai ser os clinical trials, né? Que você vai testar em um grupo gigante de pessoas. Tem 4 tipos de clinical trials, eu acho que não vou falar nesses vídeos, mas tem os estudos randomizados, que você randomiza os pacientes, nem o paciente, nem o médico sabe para onde vai o medicamento não. Pode ser usado placebo também, que são medicamentos que são falsos, entre aspas, né? Você dá 50% de pessoas você dá o medicamento e outros 50% você não dá nada, você dá um negócio que eles vão pensar que faz, mas não faz nada, é um placebo. E nesse caso randomizado, nenhum paciente, nenhum médico vai saber que seria do placebo ou não. Quem pode saber é a empresa que está rodando esse programa, né? A empresa farmacêutica, enfim. Que vai ter que saber, mas enfim. Tem estudos cohort, estudos mais experimentais, enfim. No geral, depende do design, do estudo clínico, né? Mas a gente não vai focar nisso por enquanto. E os testes clínicos, né? Isso aqui é algo que pode mostrar isso mais a fundo. Então, no, dura de 10 a 15 anos, né? Então, primeiro a ver os principais compostos que você quer trabalhar. Tem a fase pré-clínica, né? Testes em animais, testes em primatas, enfim, cachorros, enfim, não importa. E a fase de testes ali, fase 1, 2 e 3. Então, com poucas pessoas no começo, depois aumentando a dose também e vendo o que vai acontecendo. E normalmente vamos supor que você tenha 5 compostos que começam na fase 1. Aí você começa a ver os que estão dando errado. Vamos supor que na fase 3 só um funcionou. Normalmente é assim. Então um funcionou e aí você vai ter a FDA, no caso dos Estados Unidos. No Brasil e outros países pode ser diferente. Vai tentar provar para ver se realmente funciona ou não. Vai ter que dar um reporte para eles e tal. Para depois reproduzir a droga e conseguir vender, né? No caso, o medicamento. Então é bem intenso. E normalmente se você falhar, você vai perder bilhões de dólares. Ou milhões. E, como eu disse antes né, de 5 mil a 10 mil candidatos, né, eu coloquei 10, mas 10 mil, somente 250 passam no geral. Desses 250, só uns 5 ou 4 passam, e desses 5 ou 4, só um que vai no final. Esse, na verdade, é relacionado à vacina, né, mas nesse caso, vacina e tanto na parte de vacina, quanto de criação de vacina, né, quanto de medicamento, é praticamente a mesma coisa. Não dá nada. Só muda o objetivo, né? Nesse caso também é insulina, tá? Essa estrutura biomolecular é insulina. Só pra ter uma imagem. E esse daqui é talvez uma das melhores referências que eu vou citar do departamento específico dos Estados Unidos. Então, do congresso aqui, né? E basicamente eles vão falar sobre a pesquisa em desenvolvimento na indústria farmacêutica, especificamente a parte financeira, né? Quanto custa? Quanto é o custo por processo entre os estágios clínicos, né? Para a construção de uma
conseguir criar uma vacina ou medicamento. E essa é uma imagem que mostra, por exemplo, os voluntários para o teste clínico, né? Então, essa é a parte mais custosa, né? Então, literalmente, você vai ter que pegar pessoas, voluntários, achar todas as pessoas, vai ter que pagar para ter um estudo contínuo dessas pessoas. Então, é um negócio custoso, custa milhões de dólares. E as aprovações ao longo dos anos desses medicamentos, né? Desde 1980 até 2015, dá pra ver que em 1980 foi até 20, o número de medicamentos aceitos pela FDA. Dá pra ver que em 1995 teve um dobro, e em 2015 até 2019 ainda mais. Você tem dois tipos de medicamentos aqui, os NMS e os biológicos, né? Os biológicos são medicamentos que você, como a insulina, que são feitos por exemplo, bactérias, por exemplo. Então você tem um composto que é necessário ter um organismo vivo para criar aquele medicamento. Então, como a insulina, por exemplo. O NMS são compostos, né? Por exemplo, ibuprofeno é um composto. Um composto simples. Um composto você pode reproduzir ele de forma mais simples, mas em medicamentos biológicos como a insulina é muito mais caro, muito mais difícil, é um processo muito mais custoso e complexo para se fazer. Então, acho que pode deixar essa parte para o próximo vídeo, né? No próximo vídeo a gente vai ver quanto é o custo na parte prática, né? No geral. Então, eu vou dar várias opiniões aqui que estão naquela referência. Então, no próximo vídeo a gente continua.